Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, eu venho a esta tribuna primeiro para manifestar a minha satisfação pelo dia, pela semana e com especialidade pelo dia de ontem, o que aconteceu nesta casa. O que aconteceu nesta casa, que ao longo de 10 anos, os estados brasileiros, principalmente aqueles que são tidos como não produtores de petróleo, reivindicava um tratamento diferenciado do governo no que diz respeito à flexibilização do considerando a riqueza brasileira no subsolo da terra e no mar. Os estados confrontantes, ou seja, os estados que se dizem produtores, nós tivemos ontem uma, não disputa, mas diversos debates no que diz respeito a fazer ver a eles que todos teriam que ter a oportunidade, sem que com isso houvesse prejuízo para os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Foi um momento muito importante para esta casa e para a unidade nacional. O meu estado de Alagoas, penúltimo estado da federação, é um dos mais pobres do Brasil, mas de um povo altivo, digno, lutador, e um estado que criou histórias para este país. Tem passado por inúmeras dificuldades de ordem financeira, com a escassez de recursos, com a sangria que recebe mensalmente do pagamento de taxas exorbitantes de juros, pagamento de juros da dívida pública ao governo brasileiro, o que é absolutamente inconcebível, presidente. O meu estado recebe uma sangria mensal da ordem de 50 milhões de reais para o Tesouro Nacional. O segundo item da minha conversa na tarde e noite de hoje é para tocar no assunto que realmente vem criando dificuldades enormes para o Estado e particularmente para as pessoas atingidas pelas enchentes que ocorreram em Alagoas e Pernambuco em junho do ano próximo passado. 19 municípios de Alagoas foram praticamente destruídos, casas, equipamentos de infraestrutura, escolas, postos de saúde, mais de 30 mil pessoas desabrigadas e desalojadas. Aquilo chamou a atenção do Brasil. O presidente Lula se sensibilizou com as imagens que teve a oportunidade de ver e se deslocou até Alagoas para, em loco, ver aquela situação. Então, senhor presidente, o Brasil inteiro se mobilizou, fazendo doações, com medicamentos, com equipes de salvamento, com as mais diversas ações desenvolvidas pela população e pelo governo. Os moradores que perderam tudo, o que tinham nas enchentes ocorridas em junho,
essas enchentes provocaram em Alagoas e Pernambuco uma situação de verdadeira calamidade que comoveu o país. Milhares de pessoas se mobilizaram em ajudar as vítimas da inundação, com doações de mantimentos, com roupas, remédios, enquanto outros organizavam mutirões para prestar socorros e localizar desaparecidos. Foi um momento de muita tristeza, senhor presidente, o momento que nós vivemos no meu estado naquela oportunidade. Ao todo, as enchentes provocaram 27 mortes, destruíram 19 mil casas, deixaram mais de 74 mil pessoas desabrigadas, destruíram ou danificado mais de 79 escolas, 45 postos de saúde. Foi uma coisa terrível. Isso, de acordo com o relatório oficial divulgado 2 semanas após a catástrofe. Hoje, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, 1 ano e meio praticamente da tragédia. Os desabrigados, quase todos alojados em acampamentos precários, aguardando para retornar às suas moradias, porque naquela oportunidade o presidente Lula, ao fazer a visita a Alagoas, reunido com o governador, com os secretários de governo, com os prefeitos dos municípios atingidos, o presidente, num gesto de governo, determinou ao Tesouro Nacional a liberação imediata dos recursos para socorrer as vítimas daquela tragédia. Inclusive, com o compromisso de recuperar e construir as casas destruídas na enchente. Muitas daquelas pessoas, daquelas famílias, tinham suas casas. Ao acontecer a tragédia, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e graças a Deus que a tragédia aconteceu em plena luz do dia, no que oportunizou a todos sair correndo das suas casas, mas não tiveram condições de recuperar, nem tampouco de deixar de ver em seu perfeito estado de conservação. Assim, senhor presidente, o governo do presidente Lula se comprometeu de encaminhar recursos e o fez para a recuperação da tragédia, das coisas que aconteceram e, ao mesmo tempo, reconstrução de todos os imóveis destruídos. Mas, senhor presidente, nós estamos vivendo um momento de muita expectativa, porque naquela oportunidade, os desabrigados, os que perderam seus imóveis, não tinham ou não foram informados de que os recursos seriam de Minha Casa Minha Vida e que eles teriam que pagar uma prestação que varia entre 150 a 120 reais durante um período de 10 anos. Isso gerou uma expectativa de desassossego nas pessoas. Por quê, senhor presidente? Porque o cara perdeu a casa, perdeu os móveis, perdeu os eletrodomésticos, perdeu a roupa, perdeu tudo. Está vivendo numa casa de lona com aproximadamente 25 a 30 metros quadrados, dormindo numa colchonete, vestindo roupas que lhe fora dado, se alimentando porque o governo paga. Muitos deles, a renda que têm é exatamente do Bolsa Família. Como pagar? Como tirar dinheiro de onde para pagar? Eles não pediram para nascer pobre. E ninguém pede para nascer pobre. Agora você, nessa situação, não pode criar esse tipo de expectativa negativa. Há uma indignação por parte de todos aqueles que estiveram ou que estão envolvidos ainda neste processo da tragédia. Diante da anunciada cobrança, senhor presidente,
Alguns falam até em retornar para a beira do rio. Os desabrigados não têm recursos para pagar esses valores. Eles perderam tudo. Não tem casa, não tem renda, não tem sequer, no momento atual, a própria dignidade da vida, como vivem naqueles ambientes. Tem apenas, até o momento, a esperança de ganhar uma casa, por mais simples que ela seja. Quando ocorreu a tragédia, há quase 1 ano e meio, os brasileiros dos mais diversos recantos do país prestaram solidariedade, se mobilizaram e ajudaram as famílias no estado de Alagoas e de Pernambuco. Ao que parece, senhor presidente, a compaixão e a sensibilidade do governo federal foi minguando à medida que o tempo passava. Digo isso porque todos sabem, o estado de Alagoas e os municípios alagoanos não dispõem de recursos, cela dos desabrigados. Não se pode comparar o país com o estado de Alagoas, nem mesmo comparar o estado de Alagoas, na sua inteireza de recursos, com o estado de Pernambuco, que também foi atingido por aquela tragédia. O governador de Alagoas, Teotônio Vilela, tem feito um esforço muito grande para minimizar essas dificuldades, para encontrar soluções, mantendo frequentemente contatos com a Caixa Econômica Federal, com os ministérios envolvidos da integração com a especialidade, do desenvolvimento social, e tem mantido contato com a presidenta Dilma, com os ministros da Casa Civil e o núcleo mais próximo do governo, a fim de fazer ver ao governo federal de que o estado de Alagoas não pode arcar com este compromisso que faz uma soma aproximadamente de 100 milhões de reais, ou um pouco mais de 100 milhões, e que o governo federal, que tinha o compromisso e tem, de resgatar a dignidade das pessoas, e particularmente daquela região mais carente do Brasil, assumir a responsabilidade do pagamento dessas casas, do programa Minha Casa Minha Vida, porque a Caixa Econômica Federal não tem competência para decidir absolutamente nada. Tem que ser uma ação do governo federal e ninguém, senhor presidente, poderá pensar diferente disso. Eu aproveito esta oportunidade para fazer um apelo à sensibilidade da nossa presidenta Dilma. Quando da oportunidade do desastre, deslocaram para Alagoas mais de 10 ministros do governo do presidente Lula, inclusive o presidente. O que há no estado, nobre senador Rodrigo Hollenberg, é uma escassez total de recursos, agravado pela necessidade de tocar obras inadiáveis, decorrente, inclusive, das ações das enchentes. O que nós pedimos aqui para os alagoanos que vivem nessa expectativa, inclusive perplexos, se não pagar, não ocupará a casa que está sendo construída. Eu faço aqui um apelo, mais uma vez, repito, à Sua Excelência, nossa presidenta Dilma Rousseff, para que o governo federal assuma totalmente as despesas do programa Minha Casa Minha Vida, nas moradias destinadas às vítimas das enchentes. A situação exige uma decisão política, não a posição política de política, mas uma decisão política e com um gesto humanitário. Dada a impossibilidade do estado de Alagoas assumir uma contrapartida que ultrapassa a casa dos 100 milhões de reais, e em face das condições de penúria
da população flagelada. Tenho certeza, senhor presidente, que a sensibilidade da presidenta Dilma acontecerá. E nós aguardaremos aqui no Congresso Nacional uma medida provisória encaminhada a esta casa para atender os reclamos e atender as necessidades dessas pessoas e destas famílias que vivem em estado desesperador. Se aproximam os dias de receber o primeiro lote de casas. E elas alimentaram a esperança de que brevemente teriam uma pequena casa, por mais desconforto, mas que seria um teto para que ela pudesse acomodar as suas famílias, seus filhos. E é exatamente isso que nós aguardamos do governo da presidenta Dilma. Porque a região é a mais pobre do Brasil. As tragédias se abatem e ninguém esperava por isso. Isso realmente, eu quero fazer um apelo aqui dos meus companheiros e colegas do Senado Federal. Vamos socorrer aquele que precisa do socorro público. E esta casa, como sendo a casa da Federação, precisa adotar uma providência, uma ação para sensibilizar o governo da presidente Dilma, adotar as providências para minimizar essa dificuldade. Porque, do contrário, nobre senador Hollenberg, as casas serão construídas e não serão ocupadas pelos flagelados da tragédia de 1 ano e meio passado, porque ele não pode, não tem recursos, não só para pagar as prestações, porque quem vive da ajuda do Bolsa Família não tem condições de assim se comprometer. E aqueles que não viviam do Bolsa Família, mas que perderam tudo o que tinham, até as roupas que vestiam, porque hoje vivem doadas, se alimentam porque o governo paga, tomam remédio, às vezes nem com condições, porque a situação é de absoluta precariedade. E é por isso, senhor presidente, Senador que eu Benedito, me manifesto na tarde e noite de hoje para que os alagoanos de boa vontade, as autoridades do governo, do qual eu tenho como fundamento o apoio político do meu Estado nesta casa e na outra casa do Congresso Nacional, nós possamos, sim, evitar outra tragédia, que é exatamente a grande decepção que as pessoas estão sentindo por estar vendo as residências se levantando. E ele alimentava a esperança de que uma daquelas casas fosse sua, para repor a que perdeu. Não perdeu por embriaguez, não perdeu porque vendeu, não perdeu porque trocou por qualquer coisa. Perdeu por uma tragédia, por um fato que não estava nos contextos da vida normal daquela população do meu estado. Foram 19 municípios que foram afetados, algum deles totalmente dizimado. Casas, residências, prédios públicos, a infraestrutura, tudo finalmente. E aí, nós temos que chegar. E é exatamente por isso, senhor presidente, que mais uma vez eu apelo à sensibilidade da presidenta Dilma. Eu apelo à sensibilidade da ministra Miriam Belchior, que é a coordenadora do PAC Nacional e é a ministra do Planejamento, para que ela possa, juntamente com outros ministérios, presidente, e eu agradeço a paciência de Vossa Excelência em ter me proporcionado um tempo maior do que aquele que eu regimentalmente